Bom dia, graça e paz. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de um ser humano. E com isso eu uso aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo 17, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo. E ao falar sobre essa parábola e contar a história desse jovem que sai de casa, sai da casa do seu pai para viver as suas aventuras, quando chega no versículo 17, tem uma expressão aqui maravilhosa e com ela eu quero compartilhar com você algumas lições muito importantes. Diz no versículo 17 de Lucas 15: Então, caindo em si, disse. Caindo em si, disse. Essa é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de uma pessoa. E aí você está pensando sobre o que seria isso. Cair em si significa tomar conta, tomar consciência de uma realidade que vem para nos prejudicar, o que esteja nos prejudicando, mas que até aquele momento a gente não teve a percepção de quanto aquilo nos fez mal. Uma jovem estava preparando-se para o casamento, eis que de repente o seu noivo diz que não quer mais casar-se com ela. Então ela caiu em pranto, choro e ficou desiludida. Porém, passado alguns dias, ela começou a refletir sobre o tipo de relação que ela tinha com esse jovem. E então ela chega à conclusão, usando a expressão, aí eu caí em mim, ou seja, caindo em si. Há muitas situações que nos levam a refletir. Essa jovem passou a entender que o relacionamento que ela tinha, na verdade, era um relacionamento que estava mais prejudicando a vida dela do que contribuindo. E ainda ela tinha a chance de não entrar nesse relacionamento de aliança e casar-se com aquele jovem. Ela caiu em si e ela percebeu que, na verdade, o que parecia ser algo terrível foi de fato, algo que trouxe melhoria ou evitou que ela passasse por alguns dissabores futuros. Essa é a questão. Quando nós caímos em nós, vamos dizer assim, quando nós passamos a ter consciência do que nós estamos vivendo, olhando, tendo a coragem, e aí eu digo a você, precisa ter coragem para entender a realidade, a situação em que nós estamos vivendo, como uma pessoa que está passando por um processo de endividamento. Isso só vai ter algum reverso nessa situação se ela for capaz de encarar as suas dificuldades financeiras e tomar uma atitude de mudar alguns valores, alguns princípios, mudar algumas atitudes que têm levado a ela a essa triste realidade. Cair em si, como diz aqui o texto, fez com que o jovem voltasse para a casa do seu pai. Ele, naquele momento, passou a compreender que era melhor estar na casa do pai do que viver a vida que ele estava tendo naquele momento. Hoje, eu quero desafiar você a ter a coragem de olhar para algumas áreas da sua vida e cair em si. Em que sentido? No sentido de ter a coragem de talvez pedir perdão, se arrepender, regressar, recomeçar, abrir mão, abandonar. Existem caminhos que não são bons e eles precisam tomar outra direção. Nós precisamos evitá-los, nós precisamos ter a direção para seguirmos no propósito de Deus, na vontade de Deus para a nossa vida. Isso nem sempre está muito claro para nós, mas quando o Espírito Santo nos mostra, quando Deus nos leva a compreender a sua palavra e a sua vontade, então temos a grande oportunidade para mudarmos de vida. Eu termino essa reflexão citando a carta, o livro de Apocalipse, uma carta que o Senhor destina à igreja de Éfeso. E nessa igreja, para esta igreja, o Senhor traz uma palavra muito importante, dizendo para esta igreja que ela deveria voltar ao lugar de onde ela caiu e deveria recomeçar. Cair em si
pode nos levar justamente a essa atitude, de termos a consciência de que em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós tomamos uma decisão errada, entramos por um descaminho, então é necessário o arrependimento, o reconhecimento e retomarmos a nossa vida com o Senhor. Quem sabe você não deixou o seu amor pelo Senhor, você não deixou o teu fervor, a tua fé, e agora, ouvindo esta palavra, Deus está dizendo a você: chegou a hora de regressar, chegou a hora de retomar o seu caminho e seguir na direção que eu tenho para você. Deus abençoe a sua vida. E se o Senhor tem falado com você, não endureça o seu coração, mas retome, recomece. Deus tem o melhor para a sua vida. O jovem caiu em si, voltou para a casa do seu pai, foi recebido, foi restituído, foi abençoado. Voltar para os braços de Deus é uma grande oportunidade de sermos acolhidos, perdoados, abençoados e cuidados pelo Senhor. Deus abençoe você e eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor, tantas coisas nos levam para longe de Ti. Senhor, às vezes nós até estamos congregando em alguma igreja, mas o nosso coração já está longe do Senhor. O fervor já não existe mais. O desejo de estar na Tua presença tem se tornado para muitos, ó Deus, um fardo muito pesado para carregar. Senhor, a tua palavra nos ensina, o teu Espírito Santo nos conduz, nos dizendo que não precisa ser assim, porque a vida com o Senhor é leve, é prazerosa, é cheia de entusiasmo, é fervorosa, porque a vida com o Senhor deve trazer a nós grandes transformações, motivação para enfrentarmos o nosso dia a dia. Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso, nós agora te pedimos, em nome de Jesus, que tu estejas tocando nosso coração, dando-nos, ó Deus, a sensibilidade para entendermos o que nós temos vivido e onde nós estamos. E se necessário for, que o Senhor nos permita regressar, voltarmos, ó Deus, a uma vida aos teus pés e servirmos ao Senhor com alegria, com disposição de alma. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ajuda no Senhor a termos consciência da realidade que nós temos vivido, da espiritualidade abandonada, do fervor esquecido. E ajuda-nos, ó Deus, a recomeçarmos diante do Senhor para uma vida cheia do Espírito Santo, para uma vida firmada na palavra, uma vida de verdadeira comunhão com os irmãos, uma vida realmente disposta a servir ao Senhor, a compartilhar o Evangelho da salvação e a abençoar vidas. Nós assim oramos e te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente sua vida. Eu sou o pastor Alexandre e estamos juntos nessa caminhada, ainda que seja uma caminhada de regresso, ainda que seja uma caminhada de recomeço. Estamos juntos para alcançarmos, como diz o apóstolo Paulo, a coroa da glória. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.